Caros irmãos em Jesus, boa noite. Mais uma quinta-feira juntos para os aprendizados do Mestre Jesus. Ainda lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje capítulo 19, A Fé que Move Montanhas. O subtítulo é A Parábola da Figueira que Secou. Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo ao longe uma figueira, foi até ela para ver se encontrava alguma coisa. E ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: Que ninguém coma nenhum fruto de ti. Foi o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que esta tinha se tornado seca até a raiz. Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhes disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, disse: Tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade que todo aquele que disser a esta montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar, sem que seu coração hesite, mas acreditando firmemente que tudo aquilo que disser acontecerá, ele o verá de fato acontecer. Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14 e de 20 a 23. Na verdade, meus irmãos, Jesus falava por parábolas para que fosse mais compreensível para as pessoas naquela época, né? Mas aqui, essa figueira, ela representa o símbolo daquelas pessoas que têm a aparência do bem, mas que na realidade não produzem nada. Quando ele chegou, né, se a gente pensar na parábola, ele viu uma figueira vistosa e quando chegou próxima dela nada tinha a não ser as folhas, né? E quantas vezes a gente se depara na nossa vida com pessoas de boa aparência que representam o bem, que nos passa boas palavras, que tem um bom discurso, mas que na realidade, quando nós vamos conhecer essa pessoa a fundo, quando nós vamos ver as ações que ela tem no seu dia a dia, que ela tem para com as pessoas da sua família, para com os seus entes queridos, na verdade ela não é nada daquilo que ela aparentou ser para nós mesmos, né? Quantas pessoas a gente vê que pegam um púlpito de uma religião e fazem discursos belíssimos e discorrem sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, que nos deixam, né, admirados, que nos deixam assim vibrando diante daquelas palavras que são ditas naquele momento e que quando chegam nas suas casas, elas são como essa figueira dessa parábola, sem nenhum fruto. Ou seja, sem nenhuma palavra de carinho, sem nenhuma atitude de amor para com aqueles que estão dentro do seu lar. Também essa figueira pode representar as tantas religiões que nós temos que não são de fato firmes e que não são de fato verdadeiramente claras naquilo que Jesus realmente veio nos ensinar. Né? Quantas vezes a gente percebe que as pessoas são tolhidas pela religião por conta do medo do castigo de Deus, do medo do castigo que possa cair sobre ela, quando na verdade nem Deus, que é o nosso Pai maior, nem tampouco Jesus, que é o nosso irmão, seria capaz de nos castigar. Então, temos que analisar de fato que tipo de figueira nós estamos sendo nessa nossa existência. Nós somos uma figueira que tem uma imagem vistosa, mas que quando se aproximam da gente, nós temos bons frutos a oferecer? Ou nós somos uma figueira como essa da parábola, tão bonita e tão vistosa, mas que quando as pessoas se aproximam, nós não temos nada para dar. Nós não temos nada de bom a oferecer ao nosso próximo. Que tipo de figueiras nós somos no nosso trabalho, para com os nossos companheiros do dia a dia profissional?
Somos aquela figueira que dá bons frutos, que ensina, que estende a mão para o próximo, para aquele nosso colega de trabalho que não está conseguindo desempenhar de forma adequada a sua profissão, a sua função, em função de tantos problemas, e a gente compadece e o ajuda. Ou nós somos uma figueira que, ao ver esse companheiro assim, nos aproveitamos para ganhar uma promoção sobre a desgraça, vamos dizer assim, do outro. Que figueira nós somos dentro da nossa família, para com o nosso esposo, para com a nossa esposa, com os nossos filhos. Somos uma figueira que os abraça, dando bons frutos e bons exemplos. Ou nós somos aquela figueira que simplesmente cobra e que simplesmente age com tirania porque somos o varão da família, porque somos aquele que traz o sustento para dentro de casa. Que tipo de figueira nós somos para os nossos amigos? Eles conseguem descansar sobre a sombra dos nossos galhos e das nossas folhas? Ou eles, ao nos procurar num dia de tempestade, nem sequer um abrigo eles encontram debaixo dos nossos galhos, que são representados pelos nossos braços, que acolhe aquele que precisam da gente na hora do desespero. Que essa parábola que nos faça ter todas essas reflexões ditas aqui, para que a gente de fato possa ser uma figueira que dê bons frutos. Uma figueira que não seja como essa da parábola, que ao decorrer da nossa vida seque até a raiz, que nem sequer deixe uma muda para prosperar para o futuro. Que Jesus seja sempre o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. E até a semana que vem, se Deus quiser.